Povo de Deus abençoado, como é que vocês estão? Olha eu aqui, Rafael Solete. Vim aqui gravar esse vídeo pacificamente, respeitosamente, onde meu primeiro vídeo, né, que eu vou fazer meu react a respeito da fala de um padre. Já tem muito tempo que eu gostaria de gravar vídeos teológicos. Para quem não sabe, eu sou formado em teologia, mas sirvo na igreja que eu estou, mas não tenho nenhum ofício, né? E tenho os desejos de gravar meus vídeos teológicos. A última vez que eu fiz isso foi em 2021, no início da pandemia. E minha esposa ontem me desafiou, ela me mandou um vídeo, falou, olha lá que sua prima postou, pega, faz um vídeo refutando o padre, né? Então minha esposa me desafiou, e eu falei, poxa, é verdade, né? Às vezes a gente vê essas coisas, essas falas, e a gente não faz nada, a gente critica, mas não faz nada, não instrui. Então estou aqui. Se você está armado, né? Às vezes você viu aí a capa do vídeo, já veio pronto para defender a fé católica. Eu não estou aqui preocupado com religião. Se você me perguntar qual a tua religião, minha religião é a fé cristã. E eu vou analisar a minha fé de acordo com as escrituras. Então, da mesma maneira que eu avalio a minha igreja, a fé protestante também, através das escrituras, eu te convido também a fazer o mesmo, né? As pessoas falam o seguinte, olha, religião não se discute. Poxa, mas ela já fecha as portas para a gente conversar. Para ela crer no que crê, ela não precisou um dia ou estudar sobre o assunto, ou ser ensinada sobre o assunto? Então, faz parte da nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, a gente analisar as coisas e reter o que é bom, né? E a gente está aberto, acima de tudo, a deixar Deus trabalhar a nossa mente e o nosso coração. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas a vida inteira me ensinaram assim. E não pode estar errado. Eu mesmo fui ensinado algumas coisas de maneira errada, com vários problemas teológicos, mas através do estudo que eu cheguei a uma conclusão que eu julgo ser mais coerente com as escrituras. Então eu te convido a fazer a mesma coisa. Antes de tudo, gostaria de fazer uma divulgação do meu blog teológico, o reformedbrainstorm.com, onde eu não sou o único autor, mas diversos autores escrevem, né? E a gente publica as matérias, que a ideia é justamente isso, né? Uma chuva de ideias reformadas. Então eu não sou o único autor, fica aqui a propaganda para você que gosta de ler, que quando a gente lê a gente aprende muito mais do que ouvindo assim, né? E é tão difícil pro mestre, para aquele que vai ensinar, às vezes ele esquece de citar alguns textos, né? Mas através de um artigo ou de um livro ele consegue ser mais claro, mais sucinto, citar as referências, né? Então, o vídeo que eu vou refutar hoje, ele foi extraído aqui dessa página do Instagram, esse perfil aqui, Fé Católica e Alegria. Tem bastante seguidores aqui, pelo jeito. Tá, vamos ver. 282 mil seguidores, ó. Então é uma página bem relevante. Peguei um vídeo daqui, que é praticamente um ataque aos evangélicos, vocês vão ver. E eu pretendo fazer uma defesa aqui, tá bom? Então eu me comprometo com você que eu não vou fazer recortes da fala do padre, tá bom? Não vou fazer recortes. Os recortes que existem foi a própria página que fez. Eu acredito que eles pegaram os melhores trechos da palavra do padre e publicaram. Então eu vou refutar em cima disso, até mesmo que não dá para ficar pegando pregação inteira e refutando, né? Gasta muito tempo. É difícil a gente condensar aqui de maneira que seja atraente para vocês também, tá bom? Então, feito esse compromisso, é óbvio que eu vou ter que fazer alguns recortes para diminuir o vídeo o máximo possível, mas eu vou evitar não vou fazer isso com a fala do padre, tá bom? Então vamos ao... Gente, uma coisa eu falo sem medo. Deixa eu voltar aqui do começo. Às vezes eu vou ter que, quando eu for abrir a Bíblia, eu tenho que anotar o tempo que parou, porque quando eu volto aqui começa tudo de novo. Então, vamos lá, vamos ouvir o que o padre tem a dizer.
de estar errado. E eu estou sendo transmitido e filmado. Mais de 90% dos protestantes criticam a Igreja Católica naquilo que eles aprenderam que ela é, e não o que ela é de verdade, que eles não conhecem. Perfeito. Tentei pausar aqui em cima, mas é o seguinte, ele falou que os protestantes, eles criticam a igreja pelo aquilo que eles aprenderam, mas não pelo que de fato é. Eles não estudam, não investigam, eles só reproduzem aquilo que aprendem. E concordo com o padre, tem razão. Isso fica aqui um puxão de orelha. Às vezes a gente tem o hábito de reproduzir o que a gente aprende, né? E faz parte. A gente reproduz o que aprende e não avalia, não vai a fundo para saber qual é a coerência de tudo isso. Um exemplo, para eu fazer uma crítica agora à teologia romana, eu preciso me colocar nos pés deles, nos sapatos deles. Preciso calçar os sapatos deles, entender a cosmovisão, os pressupostos de existência, os pressupostos hermenêuticos, entender por que eles pensam como pensam, para eu poder tecer um comentário. Se eu não fizer isso, é um julgamento hipócrita. E da mesma maneira, fica aqui uma exortação para o católico que faz o mesmo com o evangélico, que julga sem avaliar. Por que os evangélicos criticam como criticam? Então, é uma faca que corta para os dois lados, tá? Se eles conhecessem profundamente, me desculpe aqui a franqueza, eles seriam todos católicos. É impossível. Se você conhecer a história da igreja, a doutrina da igreja, a sistematização da Bíblia, que foi a igreja que fez, a igreja que guardou, e outra, meus irmãos, usa o que... Tá, vamos lá. Ele pegou e falou que se todos estudassem, se tornariam católicos. Olha, o que eu poderia dizer? Eu não sei se eu chegaria a essa conclusão. Até mesmo porque, um exemplo, eu vou citar um exemplo meu que não vale aqui como regra para ninguém, tá bom? Mas eu era um católico, né? Comecei a estudar as escrituras, acabei me tornando um protestante, mas hoje, estudando as escrituras, eu consigo ver muitas coerências no lado católico, coisas que eu não sabia, que eu fui estudando e aprendendo, mas não ao ponto de me levar de novo ao catolicismo, né? Eu acredito que tem mais erros hermenêuticos do que acertos, então eu não vou. Ah, mas Rafael, tem muita gente se convertendo ao catolicismo. Ah, tudo bem, eu não vou entrar nesses méritos, também a gente não vai entrar no mérito de quantos católicos se convertem ao protestantismo, não é a questão. O que eu gostaria de te dizer é o seguinte, que existe uma questão terminológica, teológica, sobre a respeito da fé católica. Um exemplo, na minha igreja evangélica protestante, nós confessamos a fé católica. Católica no sentido de universal. O termo católico significa universal. Nesse sentido, existe uma igreja universal do Senhor Jesus. Ela não é uma igreja visível. Que a gente usa um termo teológico dizendo o seguinte, que existe a igreja visível e a invisível. A visível é aquelas placas de igreja, um monte de coisa que a gente vê. Mas a invisível é uma igreja que ela é um povo eleito do Senhor, que ele está espalhado pelo mundo todo. Então, não é visível através de placa ou de vestimenta. Então, a gente acredita que esses são os verdadeiros católicos. Não tem nada a ver com o catolicismo romano. Então, pensa assim, a igreja era única, era unânime, era uma só no Antigo depois no Novo Testamento, nos primeiros séculos. Depois, no século IV, que começou a entrar o romanismo na igreja, e a igreja começou a guinar com um cunho mais romano, né, depois da oficialização de Constantino, no século IV depois de Cristo. Então, é aí que a gente começa a ter mais uma nuance romana, e existiam aí, então, os que a gente chama os crentes católicos verdadeiros, que eles não estavam ligados ao catolicismo romano nesse sentido, entendeu? Então a gente acredita que a fé católica é a fé que defende a ortodoxia, os fundamentos da fé cristã. Então, não é necessário que você esteja debaixo de uma denominação para isso. Então, eu me considero um cristão católico, não católico romano, mas católico nesses termos que eu estou dizendo para vocês. Como esses 10%, o padre falou, né, de 90% ignorante, 10% não é. Eu acredito que eu estou nesses 10% como um ponto neutro para poder avaliar esses dois lados, os protestantes e os católicos romanos.
Então, a fé católica é isso, é uma fé unânime, fundamental, ortodoxa, mas não tem nada a ver com o catolicismo romano. Até mesmo porque a reforma protestante, ela surgiu por meio de padre, não foi através de outra religião que surgiu, combatendo os católicos romanos. Não, é de dentro do catolicismo romano que começa a haver protestos a respeito daquilo que estava sendo pregado. Martinho Lutero, um padre, ele começa e ele escreve então 95 teses que a igreja romana estava se distanciando das escrituras. Então, para a gente, o católico ele ainda permanece até hoje, mas não tem nada a ver com o catolicismo romano. Agora, é possível católicos romanos fazerem parte dessa igreja verdadeira católica? Sim, é possível, mas não são todos. Da mesma maneira que existem evangélicos, que não são todos, e existem homens espalhados por aí que não estão em nenhuma denominação como essas, tá bom? Então fica aqui essa explicação. E de vocês, eu gosto de pregar para gente inteligente. Se a igreja estivesse contra a Bíblia, você acha que ela ia ler na missa um texto desse que fala, não faça imagem? Só que você está escutando a igreja ler o texto e está cheio de imagem. Ele fala, peraí, a igreja não lê isso? Como... Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, que a igreja católica é uma igreja, a fé católica romana, no caso, é uma fé bíblica, ele está dizendo, ao ponto deles lerem um texto que poderia ser um tiro no pé deles, né? Poderia ser, mas não é. Por quê? Porque eles interpretam de maneira correta, segundo o padre, e os evangélicos que interpretam de maneira errada. É isso que ele vai tentar mostrar pra gente. Mas o que eles falam, não leia João 6. Não vamos ler isso aqui não. Não leia o Magnífico de Maria, não, a Anunciação leia pouco. Então, eles acham que os evangélicos não leem o Novo Testamento, né? Ele citou o Magnificat de Maria, que é a oração de Maria. Inclusive, na oração de Maria, ela ora ao Salvador dela, né? Isso demonstra que Maria também precisa de salvação. São as palavras dela, né? Então a gente não pode interpretar de maneira errada. Bom, vamos lá. A gente estuda os textos de Maria também na igreja evangélica, né? Eu concordo com o padre que o povo, por rotular os católicos romanos, acabam desprezando tudo, e não é assim que funciona. A gente precisa reter o que é bom. Então é nessa sabedoria que a gente precisa caminhar. Isso, meus irmãos, acorda, gente! É por isso que muitas igrejas protestantes e pentecostais, eles ficam aonde? No Antigo. Rei Davi, é Salomão, é Abraão, é Moisés, é Esther. Por que eles são cristãos? Eles não pegam ali Jesus, São Paulo, Pedro e Tiago. Porque... Olha só, ele fez a crítica e disse que eles só ficam no Antigo Testamento. No caso, ele citou os pentecostais. Eu concordo, eu mesmo não visito mais igreja pentecostal, não suporto... Porque eles ficam pegando algumas coisinhas assim, uns textos fora de contexto, pregando, se vangloriando, se engrandecendo. E eles gostam de tudo muito místico. E eles pegam as passagens do Antigo Testamento que existiam alguns milagres, umas coisas diferentes. Mas não é verdade que eles não pregam o Novo Testamento, né? Na minha igreja mesmo, essa semana, o pastor está fazendo uma série em 1 João, né? O pastor prega em série o Novo Testamento, a gente estuda o Novo Testamento. Sem o Antigo Testamento, não existe cristianismo. Então também é válido a gente usar o Antigo Testamento. Porque a nossa fé é uma fé judaico-cristã. Se você tirar o Antigo Testamento, tirou todo o Novo. Né? Os apóstolos, quando escrevem o Novo Testamento, eles estão citando o Antigo Testamento. Jesus era um verdadeiro judeu, no sentido de que ele estava cumprindo o Antigo Testamento. Então, se você tirar o Antigo Testamento, não puder usar de maneira contínua o Antigo e o Novo, aí a gente entra num grande problema teológico. Eles estão lascados. Eu quero começar a interpretar os textos, olha, mas aqui na igreja não tem isso. Aqui a gente não faz isso. É preciso que você entenda a cabeça protestante evangélica para que você possa defender a sua fé católica. Qual é o... Que é justamente aquilo que eu disse. A gente precisa entender a mente católica para poder fazer uma defesa protestante, né? A faca corta para os dois lados e a gente precisa ser coerente. Então eu estou usando os mesmos argumentos aqui. O contexto de Êxodo 20. O contexto é a saída do Egito. E o Egito era politeísta. Eles tinham deuses para tudo. E eles conviveram anos no Egito. Então quando eles saem do Egito, o que Deus faz com Moisés? Ele passa o decálogo e fala, não faça imagem. E não se prostre durante imagem. Quais imagens? As imagens dos deuses egípcios, onde os israelitas viam. Tanto é, atenção, que quando Moisés sobe e demora a descer, o que eles fazem?
a imagem de um bezerro de ouro. E começam, ó nosso Deus. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Por que o povo se perverteu? Porque o povo acostumou no Egito, tudo tinha uma imagem. E eles não tinham, o Deus era invisível. Então eles fizeram um bezerro, imitando quem? Os bezerros do templo de Apis, no Egito Antigo. Então Deus vai dizer para Moisés, diga para eles que não façam imagem. Imagem de quê? Imagem de deuses, para serem adorados. Agora pensa comigo. Então vamos lá. Então ele pegou aqui, está dizendo, ele está usando o decálogo, os 10 mandamentos. Que lá nos 10 mandamentos, o segundo mandamento fala para a gente não adorar outro Deus, né? E nem fazer imagem de escultura. Então, esses 10 mandamentos a gente considera como as leis morais de Deus. Todos os 10 mandamentos é como se fosse o caráter santo de Deus e aquilo que ele pede, exige da gente para viver em santidade. Vale lembrar que os 10 mandamentos, eles foram dados para que a gente consiga praticar o caráter de Deus, a santidade. Então, ele citou os 10 mandamentos dizendo que isso foi dado por causa da cultura. Então, assim, eles eram escravos do Egito e quando eles iam entrar na nova terra, terra prometida, lá estava cheio, uma bagunça, cheio de Deus e Deus queria que eles fossem diferentes. Por um lado, tá certo, mas não somente isso. Porque quando a gente, por exemplo, ele pegou o texto de saída do Egito, Êxodo, né? Quando a gente pega Levítico, que está acontecendo simultaneamente, a mensagem é sede santos porque eu sou santo. Então, como que eu vou ser santo em relação à santidade de Deus? Praticando a lei. Então, a lei foi dada para que a gente andasse em santidade. Quando a gente andar em santidade, a gente começa a andar debaixo dessa luz e aquele povo, então, quando eles chegassem naquela terra prometida, eles iam ser diferentes dos outros povos, porque eles seriam vistos de maneira diferente. Então, ele está dizendo aqui que no sentido que é uma questão cultural do contexto ali que foi dado à lei, mas não é por isso. Eu vou mostrar para vocês mais, vou abrir os textos. O protestante, ele pega a imagem de santo e joga um texto do Antigo Testamento onde nem santo tinha, Jesus nem tinha vindo. Olha só o que ele está dizendo. Que a gente pega ele está dizendo que a gente está cometendo um anacronismo. É pegar uma coisa fora de tempo e misturar com outra. Ele está dizendo que nós pegamos a lei do Antigo Testamento, que não existia santo, e aí a gente pega a doutrina dos santos e relê com o Antigo Testamento. Ele está fazendo uma crítica a isso, e é justamente isso que os apóstolos e Jesus, e todo mundo faz. Eu vou mostrar para vocês. Eles pegam um texto para os deuses egípcios e jogam para os santos católicos. Eles fazem uma comparação totalmente difícil de entender como conseguem fazer essa interpretação. Então veja bem, ele está dizendo que isso é impossível, que a gente faz um malabarismo teológico, um malabarismo hermenêutico. A gente pega uma passagem do Antigo Testamento e analisa a nossa prática hoje. Gente, a primeira coisa que a gente precisa definir é o seguinte: a lei, ela era somente para aquela época, porque o povo estava entrando em terra estrangeira, ou a lei é para os dias de hoje também? Um exemplo, no Novo Testamento diz que pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei mosaica. No Novo Testamento diz que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se eu remover a lei, o que sobra para demonstrar na minha vida o que é pecado? Então, exemplo, não matarás, não furtarás. Isso foi tão recitado no Novo Testamento que a lei, ela expõe nosso coração. Ela mostra para mim o quão pecador eu sou. Quanto mais eu tento praticar a lei, mais eu entendo que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador. Então, o propósito da lei permanece nos dias de hoje. A finalidade da lei é apontar para Cristo. E a lei é anterior a Moisés. Ele disse o seguinte, que a lei foi dada por meio de Moisés. Moisés foi o legislador, aquele que promulgou a lei, que trouxe escrita em tábuas, mas a lei é anterior. E eu vou mostrar isso para vocês, né? Deixa eu só ver onde que ele parou aqui no 2:23, que depois eu tenho que continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês um texto aqui, ó. Bom, primeiro eu gostaria de citar a história de Caim e Abel. Caim e Abel, Gênesis, capítulo 4. Diz o texto que
Caim matou Abel e ele foi expulso por Deus ali daquele local, recebeu uma marca de Deus como castigo. A pergunta que eu faço é, se não existia lei, porque, veja bem, ele está dizendo do mandamento, o segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura. Só que entre esses 10 mandamentos tem o não matarás também. Então quem disse para Caim que matar era pecado? Sendo que, segundo a lógica do padre, a lei só vem em Êxodo capítulo 20. Só com Moisés, é Moisés depois, lá para entrar na Terra Prometida, ele escreve esse livro. Então eu estou lá em Gênesis, quem disse que matar é pecado? Por que Deus exige de Caim a obediência ali e que ele dominasse o pecado dele? Leia lá Gênesis capítulo 4. Mas vamos pegar agora aqui, só para você ter uma noção, vamos pegar um patriarca, o pai da fé. O patriarca, o pai da fé, Abraão, olha só o que diz aqui, ó. Gênesis 26. Ó. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Espera aí. Abraão é o pai da fé. Considerado um patriarca. Ele está, pelo menos, talvez uns quase 4 séculos antes de Moisés, 3 séculos antes de Moisés. E Moisés que trouxe a lei, mas o texto está dizendo que Abraão é cumpridor da lei de Deus. Ué, mas que lei é essa? A lei vem depois. Então eu estou mostrando para vocês que a lei é anterior a Moisés, certo? E eu vou mostrar para vocês também que a lei é posterior a Moisés. Agora ele diz que a gente não usa o Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Mateus 5:17. Vamos ver o que Jesus fala da lei. Olha só, Jesus, hein? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha o que Jesus está dizendo, vai passar o céu, vai passar a terra, mas nada vai ser removido da lei. Opa, existe uma perpetuidade da lei, Jesus está dizendo. Poxa, mas ainda não está convincente. Não está convincente? Então vamos lá, vamos pegar Efésios capítulo 6. Efésios 6, olha só o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, Novo Testamento. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Onde que está esse mandamento? Está lá no decálogo que Moisés trouxe. Legislou, ele escreveu, mas já existia a questão da honra aos pais antes de Moisés e permanece até hoje. Olha só o que ele diz. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está dizendo para a igreja isso. Quando você pega lá Timóteo capítulo 1, versículo 8, ele fala sobre a gente usar a lei de modo legítimo. Então, é possível usar a lei ainda de modo legítimo. Jesus, ele resume em Mateus 22, 34, pega lá o resumo da lei, ele diz porque o Senhor é o único Deus, que a gente deve amar o Senhor nosso Deus de toda a alma, coração, força e entendimento, e depois o segundo mandamento, semelhante a este, é honra teu próximo como a ti mesmo. Então, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, ele vai fazer o resumo dessa lei. Olha só que ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Opa, quem ama o próximo tem cumprido a lei? Qual lei? Olha só, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, o apóstolo Paulo está citando o decálogo, os 10 mandamentos, principalmente na segunda parte da tábua. A primeira parte da tábua, os primeiros 4 mandamentos, é o amor a Deus. Do 5º ao 10º é o amor ao próximo. Então o apóstolo Paulo está fazendo isso agora, citando a lei como forma de vida cristã que deve ser. Como que eu faço para obedecer a Deus? Cumprindo a lei de Deus. Se eu faço isso para me salvar? Não. Ninguém cumpre a lei para ser salvo. Ninguém consegue cumprir a lei, né?
Então, isso precisa ficar bem claro. Mas como que eu posso viver em gratidão a Deus a partir da salvação que eu recebi em Cristo Jesus? Eu devo agora praticar os mandamentos. É uma forma louvável a Deus. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui o seguinte, que a lei, ela é eterna. Ela é tanto do Antigo Testamento, antes de Moisés, ela também é no período de Moisés, e ela é posterior no período dos apóstolos e é até hoje. E se não ficou muito claro para você, até os gentios, ou seja, até os homens que não têm a fé, têm a lei gravada no coração. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, versículo 14 de Romanos capítulo 2. Quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, não foi dado para eles a lei escrita. Os gentios é tudo aquilo que não era judeu. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, ele está dizendo o seguinte, que os gentios que não têm a lei, povo que não tem essa fé, eles demonstram, por meio da sua vida, que existe uma norma da lei gravada no coração. Os homens sabem o que é certo e o que é errado, mesmo se não conhecer a palavra de Deus. Você sabe que matar é errado, mesmo se você não tivesse nascido num ambiente que recebeu a lei de Deus. Se você nunca tivesse ouvido falar da fé cristã, ou do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, você saberia que matar é errado. Então, por quê? Isso demonstra que existe uma lei gravada no coração de todos os homens. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, essa é a grande questão. Ele disse que a gente está usando a lei, o texto da lei de maneira errada. Ele está dizendo que nós estamos fazendo essa ponte. Ele disse que a gente está fazendo um cambalacho hermenêutico, mas na verdade não. A lei foi dada para que nós continuamos vivendo de maneira que agrada a Deus desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, e vai ser eternamente. Porque passará céu ou terra e nada passará, e nada será removido da lei até que tudo se cumpra. Ponto final. Então é isso que diz a Bíblia, conforme eu estou mostrando para vocês. Vamos retornar lá. Sem medo. Agora ele... vamos ver, paramos no minuto 2:23. Para um pouquinho, 20. Vamos lá. Egípcios e jogam para os santos católicos. Eles fazem uma comparação totalmente difícil de entender como conseguem fazer essa interpretação. Só que as pessoas não entendem Bíblia, elas leem o texto e falam, realmente é verdade. Aqui, meus irmãos, entendam. Já deu uma resposta. Quando foi, pelo menos eu, e a igreja não se faz, quando foi que você foi ensinado na igreja que Nossa Senhora é deusa? Nós devemos adorá-la como deusa. Quando é que nós ensinamos, vamos adorar o... Realmente, ninguém ensina isso. Os católicos também não ensinam isso de maneira prática. Mas eles vão fazer eles vão tentar fazer uma divisão da palavra latria e dulia aqui. Gente, que isso não se comprova biblicamente. Deus Galvão, viva o nosso Deus Galvão, viva o nosso Deus Antônio, viva o noso Deus João Paulo II. A igreja nunca ensinou isso, e ela apenas lembra o santo, como a foto da minha mãe na minha carteira me lembra a minha mãe, mas a foto da minha carteira não é a minha mãe. Tanto é que a gente não fala, viva a imagem de Frei Galvão, idólatra, viva a imagem de Frei Galvão, viva a imagem de... Não, viva Frei Galvão. Não é a imagem é para lembrar do santo. Viva Frei Galvão, viva São Judas Tadeu. Não é viva a imagem de São Judas Tadeu. Mas quando é a Eucaristia, a gente diz, viva Jesus, viva o Santíssimo Sacramento. Aí não é uma imagem, é ele mesmo. Então, olha só, agora ele está dizendo o seguinte, que eles não praticam a idolatria, eles não ensinam isso, mas eles mantêm essa imitação, esse memorial a respeito da pessoa que eles consideram santo. Então, na verdade, ele vai fazer o seguinte agora. Não é a gente que usa a Bíblia e combate as ideias deles. Eles agora, surgiu uma nova doutrina, que se vocês pegarem a doutrina essa da reverência aos mortos, ao culto aos santos, essas coisas, ela é uma doutrina recente, século XVI, se eu não me engano, 15 ou 16, se vocês darem uma analisada aí, vocês vão encontrar que essa é uma doutrina nova. Então não era uma doutrina antiga, eles estão agora colocando uma doutrina nova, sobrepondo
as doutrinas do Antigo e do Novo Testamento. Se a gente não viu os apóstolos promovendo esse tipo de culto, esse tipo de ritual, né? A gente não vê isso na igreja no Novo Testamento, mencionada pelos apóstolos, mas a gente vê que surgiu essa nova doutrina por meio do catolicismo, né? Então vamos ver o que ele continua falando aí. Culto a Jesus na liturgia é latria. Nós adoramos apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer pessoa católica que adore santo está em pecado grave. Qual é o nosso relacionamento com os santos, padre? Então tá bom, ele defendeu aqui o culto somente à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, perfeito. Né? Então ele defendeu que não deve ser praticado através de outras pessoas, ou santos, ou seja lá o que for. Nós não podemos adorar santos. Tudo bem, a gente concorda aqui. É o culto de dulia, que significa imitação. O santo foi santo. Ele falou que dulia significa imitação, mas na verdade, se você pegar dulia, significa servir. Servir. A palavra doulos significa servo ou escravo no grego, tá? E quando a gente pega a palavra duléu, a gente pega aqui, então, o verbo que significa servir, tá bom? Agora o verbo servir. E dulia seria essa prática, né? O servir. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, que essa palavra também se refere à adoração a outros deuses. Ele teve virtudes. Quando eu sou devoto de um santo, eu quero colocar na minha vida as virtudes do santo. Não tem problema nenhum a gente ter espelhos, a gente olhar para o passado, a gente olhar a fé de uma pessoa, ter um exemplo, querer seguir isso. Mas nós temos a perfeição do ser humano em Cristo Jesus. Nós temos um exemplo a seguir. A Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, Cristo é o nosso maior exemplo. Mas tudo bem, se você tem um exemplo ainda hoje para seguir, não há problema nenhum em seguir os passos, mas não é essa a questão. A veneração que eles falam aqui aos santos não tem nada a ver com você olhar as virtudes e elogiar, não é isso. Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de... Tanto que eles intercedem, né? Intercedem pelos santos, pedem intercessão dos santos, e isso não é uma prática bíblica. De Deus no céu. É esta oração que... Tá, eu vou mostrar para vocês aqui essa questão da palavra dulia. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês uma coisa. É possível eu me reverenciar a um homem, ou seja, me prostrar reverentemente diante dele e praticar adoração? Ou seja, presta atenção, é importante você entender isso. Eu posso me prostrar reverentemente diante de uma pessoa que eu considero com honras ali, me prostrar e cometer a idolatria? Eu vou mostrar para vocês que é possível, tá bom? Vou mostrar uma passagem aqui. Mateus 4:10. Jesus, quando ele foi tentado no deserto por Satanás, diz o seguinte, ó: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Essa palavra adorarás, na língua grega, é proskinesen. Essa palavra significa se prostrar reverentemente, se prostrar. Pipto, na verdade, que é o reverentemente, que sempre está incluso nessa palavra, mas proskinesen significa se prostrar. Então, essa palavra proskinesen, ela foi também usada para outros momentos onde só teve uma prostração reverente e não tem nada a ver com adoração. Só que aqui, o uso dessa palavra foi usado para a adoração. Jesus fala, ó: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Para você entender um pouco mais do que eu estou dizendo, um exemplo, eu vou pegar aqui a mesma palavra, ó, Mateus 18:25, que é a parábola lá do perdão que Jesus ensina, né? Depois que foi perdoado o servo, aí olha só o que o servo diz, versículo 26, na verdade. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele tinha um senhor, um patrão, ele estava devendo para esse patrão. Jesus está contando uma parábola e ele se prostrou reverentemente, pedindo perdão para aquele homem da dívida que ele tinha, né? Então, essa palavra aqui é a mesma, proskinesen, e ela está se referindo não à adoração, ela está se referindo
a você se prostrar reverentemente. Essa mesma passagem vai acontecer agora num lugar que vocês não vão acreditar. Ó. Apocalipse. Vou pegar 22. 22. Tem 19, mas vou pegar 22. 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. João, gente, ele andou com Jesus, recebeu todos os ensinamentos de Jesus. Ele sabe quem é Deus, e ele sabe que Deus não aceita que a gente pratique a idolatria. A palavra aqui que quando João se prostra, é essa palavra mesma, proskinese. Proskinese. Essa mesma palavra, João se prostrou, ele sabe do que está acontecendo, ele só se prostrou reverentemente. E o anjo repreendeu João, falando para ele: adora a Deus. Ou seja, se prostrar reverentemente diante do anjo, ele entendia que era roubar a glória de Deus e que recebia adoração. Então, eles pegam essas palavras assim, eles fazem essa distinção de latria, que significa o culto a Deus, e a palavra dulia. E eu mostrei para vocês a palavra proskinese, que ela se refere a um prostrar reverente, e que mesmo assim isso implica em adoração. Não é apenas um prostrar. Só que eles falam da palavra dulia também, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Gálatas 4:8. Leia comigo esse texto. Eu não vou nem dar explicação. Olha só o que o texto diz. E você mesmo vai interpretar. Olha. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. O apóstolo Paulo está falando com aqueles cristãos, aqueles homens de fé da igreja da Galácia. Ele está dizendo o seguinte: ó, outrora vocês também serviam a deuses, porque vocês não conheciam a Deus. Essa palavra servíeis a Deus é a palavra dulia. É a palavra dulia. Então, é possível. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: é possível eu servir outro Deus sem adorá-lo, ou sem honrá-lo? Né? Imagina eu entrar ali no candomblé, servir ali Exu, mas não estou praticando adoração, eu só estou servindo um prato de comida aqui para o Exu. É possível fazer isso? Então, essa palavra aqui, esse verbo, é um verbo, servir, está no auristo aqui, na segunda pessoa do plural. Então, ele está dizendo o seguinte, que esses homens serviam outros deuses, né? Então, isso implica em adoração. E o que seria, então, idolatria? Idolatria na teologia é você atribuir um valor essencial a algo que não pode me dar vida. Imagina eu começo a orar para essa garrafa aqui, eu estou atribuindo valor a ela, para mim ela é algo especial. Só que essa garrafa não pode me dar vida. Ela não pode me dar vida. Então, quando eu atribuo um valor essencial a algo ou a alguém que não pode me dar vida, eu estou cometendo a idolatria. Nesse sentido, os evangélicos são idólatras. E às vezes mais do que católicos. Idolatram cantores, idolatram pastores, idolatram coisas. A gente coloca várias coisas no lugar de Deus, né? E toda vez que a gente faz isso, a gente quebra o primeiro mandamento. Um exemplo, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é no celular que eu quero trocar. Não penso em Deus. Poxa, já estou colocando outra coisa no lugar de Deus. E o celular não pode me dar vida. Quando eu compro, puxa, já passou. Aquela febre, aquele desejo de comprar como se fosse a solução da minha vida. Quando eu compro, poxa, não alimentou meu coração. Então é somente Deus que pode retribuir ao coração humano, né? Há quem diga que
existe um vazio no coração do homem que somente Deus pode preencher. Então a gente não pode colocar coisas ou pessoas nesse lugar. Então, a Bíblia também fala que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Eu não posso pedir para outras pessoas, ele vai falar mais sobre isso agora, né? Eu não posso pedir para outra pessoa interceder por mim, seja ela viva ou seja morta. No sentido, a gente podemos sim orar um pelos outros, né? Orar a Deus, rogar a Deus, mas um morto não. Para o morto não. E a gente sabe, 1 Timóteo 2,5 fala que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Olha só, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que está à destra do Pai nesse momento, intercedendo pelos cristãos, intercedendo pelos eleitos. Então não existe outro intercessor, né? Se a gente pegar aqui, vamos ver, Atos 4:12. Atos 4:12, olha só. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Então, ninguém pode salvar, né? Quanto mais uma pessoa que quando ora fala o seguinte, que existe um Salvador. Já pensou? Eu preciso de um Salvador, como que eu vou salvar alguém? Então, em coerência, alguém atribui isso a Maria, e não foi isso que ele fez, né? Ele corrigiu. Falou, se alguém acha que Maria é deusa, tá equivocado, né? Então, Maria não é deusa e não pode salvar ninguém, porque ela ora dizendo que tem um Salvador. E também oferece sacrifício pelos próprios pecados, né? Que ela oferece, que está lá no livro de Lucas, né? Então, ela sabia que ela era uma pecadora, que esse é tema talvez para um outro estudo. Bom, vamos lá então, dar continuidade ao pastor aqui, ao padre. Gente, uma coisa eu falo sem... Vamos adorá-la como deusa. Quando é que nós ensinamos? Vamos adorar o Deus Galvão. Viva o nosso Deus Galvão. Viva o nosso Deus Antônio. Viva o nosso Deus João Paulo II. A igreja nunca ensinou isso. E ela apenas lembra o santo. Como a foto da minha mãe na minha carteira me lembra a minha mãe. Mas a foto da minha carteira não é a minha mãe. Tanto é que a gente não fala, viva a imagem. A gente precisa disso? Se a gente tem um texto sagrado aqui que fala, quando a gente vê sobre a nuvem de testemunhas que existem, né, a nosso favor, ele está se referindo aos homens da história do Antigo Testamento. Quando a gente pega lá em Hebreus, os heróis da fé. A gente vê vários heróis da fé lá, que a gente deve olhar o exemplo de fé que eles tiveram, morreram pela fé e tudo mais. A gente tem diversos homens e mulheres. Não tem a gente fala dos guias, né, da nossa fé, o Novo Testamento fala. Então não há problema nenhum fazer isso. Agora eles que estão mortos, eu orar para eles pedindo intercessão, isso não é um ensinamento bíblico. Não existe essa doutrina no Novo Testamento. Imagem de Frei Galvão, idólatra! Idólatra! Viva a imagem de Frei Galvão! Viva a imagem de... Não. Viva Frei Galvão. Não é a imagem. A imagem é para lembrar do santo. Viva Frei Galvão. Viva São Judas Tadeu. Não é viva a imagem de São Judas Tadeu. Mas quando é a Eucaristia, a gente diz, viva Jesus. Viva o Santíssimo Sacramento. Aí não é uma imagem, é ele mesmo. Esse culto a Jesus, na liturgia, é latria. Nós adoramos apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer pessoa católica que adore santo está em pecado grave. Qual é o nosso relacionamento com os santos, padre? É o culto de idolia, que significa imitação. O santo foi santo porque ele teve virtudes. Então, eu mostrei para vocês, se vocês praticam a adolia, que significa na Bíblia servir, né, é possível que vocês cometam a idolatria. E também, se prostrar reverentemente, também pode ser configurado em adoração. O próprio Jesus usou uma outra palavra, que não é nem idolia nem latria, e disse que aquilo é adoração. Quando eu sou devoto de um santo, eu quero colocar na minha vida as virtudes do santo. Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de Deus no céu. É esta oração que o protestante não entende, que é a tal da intercessão ou comunhão dos santos. Porque a igreja... a gente entende muito bem. A comunhão dos santos, a coinonia no Novo Testamento, é a comunhão entre os cristãos. É a comunhão entre os vivos, né? A gente precisa praticar a coinonia, a comunhão. É isso que a Bíblia ensina a gente. Então, eu não tenho comunhão com quem é morto. Você consegue praticar comunhão com quem é morto? Então, é uma pessoa que morreu na fé, ainda que seja da minha família, eu consigo ter comunhão com essa pessoa? Não.
Ela tem comunhão com Deus lá agora na eternidade, mas eu não tenho comunhão com ela. A comunhão foi rompida. O salmista, no capítulo 6, versículo 5 de Salmos, ele fala: Senhor, se eu perder minha vida, como eu vou continuar te adorando? Não tem como, a vida é interrompida. Não tem como a gente continuar adorando depois da morte. Então, Senhor, olha para a minha miséria agora, muda a minha sorte, me ajuda agora a praticar isso, porque depois não tem essa questão. Né? Ele vai entrar no assunto do purgatório aí, vamos ver. Igreja é uma só. Nós estamos vivos, os que estão no purgatório padecem, os que estão no céu triunfam. É uma igreja só. Eu posso rezar por quem está... Essa doutrina do purgatório, assim, poxa vida, existe uma discussão do estado intermediário, se existe um estado intermediário ou não. Tem protestantes que defendem, tem protestantes que não defendem. É um caso um pouco complexo, mas não tem nada a ver com essa questão do purgatório, que o homem ainda tem chance para ser salvo, nada disso. Que é possível interceder por quem está no purgatório para que eles possam ser salvos ainda, como se eles tivessem uma segunda chance. A Bíblia é contra isso. A homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo, diz o autor de Hebreus. Então, acabou. A chance é enquanto está vivo, depois não tem mais chance. Então não tem como a gente interceder por quem está em purgatório. E a doutrina do purgatório também é uma invenção católica. No purgatório, as almas do purgatório podem interceder por mim, porque elas são benditas, mas ainda não. Olha só, ele está dizendo que agora quem está no purgatório também, que não foi salvo, ele pode interceder por mim. Poxa vida. Eu sei qual que é o texto que eles usam para falar sobre isso, mas não vem muito ao caso. Não vem muito ao caso, mas posso garantir para você que é um texto fora de contexto. Estão no céu, rezam por mim, e eu posso pedir a intercessão deles. Por que isso acontece, padre? Porque o corpo de Cristo é um só, a igreja é uma só. Anote aí na sua Bíblia. Corpo de Cristo é um só, a igreja é uma só. É verdade, mas ele está misturando outras mentiras nesse assunto. Ele está validando mentira com essa verdade. Né? É uma só, não existe duas igrejas, não existe dois povos. Tem razão, mas não quer dizer que é simultâneo. A gente está orando um pelo outro aqui agora, e tanto os vivos quanto os mortos, e mais o intermediário, né, que seria aquele que está no purgatório. Isso não existe. Alguns textos onde Deus manda fazer imagem. Aí eu gosto! Porque quando você cita isso aqui, como que eles vão falar? Não, você está falando que Deus falou para não fazer imagem? Não fazer imagem. De quê? Nem que está no céu, nem que está na terra, nem debaixo. Êxodo 20. Então eu vou te citar alguns textos aqui. Vamos lá. Olha só. Opa, agora começou a esquentar. Ele vai mostrar que existe base bíblica para fazer imagem. Deixa eu entrar num assunto aqui para vocês analisarem primeiro. Na hermenêutica existe uma regra que a gente não pode fazer doutrinas de narrativas. O que é uma narrativa? Eu estou falando de gênero literário. Existem narrativas, existem biografias, existem literatura apocalíptica, existem epístolas, existem vários gêneros literários. Poesia hebraica, poesia fúnebre, existem vários tipos. E existem tipos que não podem ser feitos doutrinas. Um exemplo, narrativa, poesia hebraica. Nós não podemos fazer doutrinas. Por quê? Bom exemplo da narrativa, ela descreve o que aconteceu. Então pensa o seguinte, eu falando, olha, no meu aniversário, em junho desse ano, foi assim, assim, assado. Eu só estou descrevendo como foi meu aniversário. Então quando a gente pega uma narrativa, ela descreve. A intenção não é normatizar. Normatizar são as leis ou as epístolas paulinas e dos outros apóstolos. Então ela tem um caráter normativo, doutrinário, mas as narrativas não. Então a narrativa ele pode citar uma doutrina, mas precisa ser lido com atenção. Porque as leis elas estão dentro das narrativas, né? A lei mosaica é dentro de um gênero literário narrativo. Mas ali era uma lei para aquele povo que ia viver, e não somente para aquele povo, mas também para nós, conforme a gente já viu. Então, a gente precisa analisar isso. A diferença entre lei sobre os gêneros normativos e descritivos. Então agora ele vai pegar os textos que descrevem o que Deus fez e que, portanto, eu não vou fazer porque Deus fez. O texto só descreveu, Deus fez isso assado. Não posso fazer porque Deus já disse que eu não posso. Então se Deus fez,
Uma vez me perguntaram, se Deus proibiu os imagens, fazer imagem, por que ele fez? Poxa, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus pode fazer qualquer coisa. Tem passagem na Bíblia, Deus não falou não matarás? Falou. Se você pegar lá texto do Antigo Testamento, vocês vão ver que Deus, Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, Deus manda matar as crianças de peito. Poxa, Deus está se contradizendo? Se você pegar Gênesis capítulo 6, fala que Deus se arrependeu. Isaías 45 fala que Deus é o autor do mal. Isaías 45, versículo 7. Então eu não vou abrir para você aqui para a gente ganhar tempo aqui. Então, em que sentido Deus é o autor do mal? Deus é o autor do mal no sentido moral ou no sentido de calamidade? Aquela calamidade que ele estava enviando para aquele povo, né? Quando você vai analisar o contexto. Então a gente precisa entender sobre isso, os textos, a forma que Deus, um exemplo, Deus se arrependeu? Não, Deus não se arrependeu. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não está tendo contradição. É que quando a gente estuda sobre um antropomorfismo, antropomorfismo é uma linguagem de adequação, né? A gente fala da condescendência de Deus, é essa linguagem de acomodação. É Deus falando de uma forma que o seu ouvinte possa entender, intelectualmente possa compreender. Um Deus santo, que tem atributos diferentes do nosso, né? Então, Deus, existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, né? Quais são os incomunicáveis, né? Aqueles que Deus tem, que são singular e que o homem não tem. Ele é onipotente, é onisciente, ele é soberano, ele é imutável. Né? São os atributos que pertencem a Deus somente, não são comunicados ao homem. E tem aqueles que são comunicados ao homem. O homem pode praticar o amor, a justiça, a bondade, a fidelidade. São coisas que Deus tem, esses atributos, mas também o homem tem também. Então a gente precisa entender uma coisa, que não há contradição. Quando a gente vê, poxa, Deus é o autor do mal. Não, Deus não é o autor do mal. Tem que saber como você vai ler isso. Deus manda matar criança. Qual o propósito disso? Precisa entender por que Deus mandou matar as crianças, os descendentes de Amaleque. Quando fala que Deus se arrependeu, mas tem texto que fala que Deus não se arrepende, então há contradição? Não. Então, agora ele vai dizer que Deus está fazendo aquilo que ele mesmo proibiu. Mas isso, se Deus fez isso, não me dá margem para poder fazer. Então, essa é a grande diferença entre os reformados, né, dos demais protestantes também. A gente cultua conforme a Escritura ordena, conforme Deus preordenou para ser cultuado. Eu não posso cultuar a Deus como eu acho, fazer doutrinas de narrativas. Eu não posso cultuar a Deus por experiência própria, fazer doutrina de experiência própria. Entendeu? Então existem algumas regras para a gente ter uma fé cristã verdadeira, saudável. Um exemplo, por que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel? Por que Deus não aceitou ali o fogo estranho de Nadab e Abiú? Por que Deus não deixou segurar a arca sem morrer? Poxa, boa intenção. Então, esses homens com boa intenção praticaram ofertas, cultuaram a Deus de uma maneira e Deus não aceitou. Por quê? Deus que determina como deve ser adorado. Então, Deus determinou isso nas leis. Então, agora ele vai usar textos narrativos para validar a prática que eles têm, que estão quebrando uma regra hermenêutica. Êxodo 25. Quando foi para fazer o templo, Deus disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Esses querubins terão as asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança, e ali eu virei estar contigo. Gente, Deus que diz, não faça imagem. Quando ele manda fazer a arca da aliança, ele fala, vocês vão colocar 2 imagens de anjos na tampa, e é ali que eu vou me manifestar. Ou Deus é doido, ou a imagem de Êxodo 20 não é a imagem dos anjos. Entende a diferença? Olha só, ou Deus é doido, né? Ou pode ser feito isso, ele está dizendo. Ele está tentando dizer que pode ser feito isso, porque Deus fez, né? Ou Deus está se contradizendo. Então, a gente precisa entender o contexto também. Aquele povo não tinha os livros escritos. Moisés, quando está escrevendo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, esse povo já saiu do Egito, esse povo já está prestes a entrar em Canaã.
E agora Moisés escreve como eles devem proceder. E ainda os profetas nem tinham vindo. Os reis nem tinham vindo ainda, nem tinha chegado o período da monarquia. Então, é uma instrução para aquele povo, de maneira que eles não tinham tudo. Deus começou a usar o legislador, que era Moisés, da mesma maneira que Jesus é o novo legislador no Novo Testamento, né? Então, Deus não está se contradizendo. Mas eu não posso, com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o cânon, né, que ele disse que é a igreja, que separou todo o cânon, que isso é a arte da igreja católica romana, como eles falam, né? Poxa, mas então, se a igreja fez o cânon, ou seja, separou os livros canônicos, aqueles livros que são inspirados por Deus, por que não usa eles então para regular a fé? Não usa, agora está começando a usar a tradição. Estão usando tradição aqui e nada de Bíblia. Era uma idolatria. Aqui é uma presença de Deus. Deus manda fazer, em 1 Reis 6:26. Dentro do Santíssimo, colocaram 2 querubins de madeira, querubins gigantes. Dentro do templo, Deus se manifestou. As portas tremeram, o templo se encheu de fumaça e o povo gritou, Deus está aqui. E o templo estava cheio de quê? De imagens. E quem pediu para colocar as imagens? Deus. Certo, então, aquilo que eu falei para vocês, a revelação ainda não estava completa. Deus, ele começa agora a prefigurar os rituais mosaicos, né? Os rituais da fé judaica, né? A fé dos hebreus. Então Deus começa a colocar símbolos, que esses símbolos apontavam para algo, apontava para alguém, né? Não são símbolos desconexos. Ele vai até citar aqui, vamos ver a passagem da cobra. Paredes do templo, cheio de coqueiros, de bois, de palmeiras, de tâmaras, árvores do mundo todo, era tudo ornamentado. Deus se manifestava ali. Era para Deus falar, não vou entrar nesse templo. Eu falei que não é para fazer imagem, está cheio de imagem aí. E ali Deus se manifesta. 1 Reis 6:29, todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas, mais imagem. Números 21:8, o Senhor disse a Moisés, faça a imagem de uma serpente de bronze. Quem for picado, olha para a imagem e ficará curado. Olha aí, gente. Essa é uma passagem que o povo tinha sido picado por cobras e Deus manda eles levantarem uma serpente de bronze no madeiro e quem olhasse para ela seria curado. Aquilo era uma prefiguração do Cristo que haveria de vir. O próprio Jesus fala sobre isso, né? Então a gente fala isso na língua grega chamada de tipo. O tipo aponta para algo, é como se fosse o seguinte, o símbolo, uma imagem falha, ela aponta para algo que é perfeito e santo que está por vir. Ela aponta para o antítipo, né? Então, quando a gente vê essas passagens, as imagens, elas foram usadas como símbolos ou representação de algo ou de alguém naquele Antigo Testamento, né? O cordeiro que foi imolado representava o cordeiro pascal, que é Cristo. A ceia, a Páscoa apontava para a ceia. A circuncisão apontava para o batismo. São as doutrinas que a gente crê, né? Que a gente crê. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um texto também. Deixa eu anotar o tempo aqui. Outro texto aqui, ó. Colossenses 2. Deixa eu mostrar para vocês uma passagem aqui, ó. Olha só, ele falando ali da forma de cultuar a Deus, das crenças. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida e dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas coisas faziam parte das leis cerimoniais, da forma que eu cultuo a Deus. Eles precisavam se lavar, eles precisavam ser purificados, eles precisavam aspergir sangue, eles precisavam guardar os dias, meses, anos. Eles precisavam fazer isso, fazia parte apontava para algo isso. Porque tudo isso, olha só o que ele fala, versículo 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só, era a sombra das coisas que haviam de vir. Pensa aqui, ó, tem um sol nas minhas costas. Pensa comigo, sol nas minhas costas. Chega atrás de mim uma pessoa aqui. O que acontece? A sombra dessa pessoa vem para minha frente. Então eu vejo a sombra, os símbolos, as imagens, ela era a sombra das coisas que haviam de vir. Aí quando essa pessoa vem para minha frente, aparece o corpo dela. E a sombra já não tem mais a sua relevância, o seu propósito. Porque
o corpo é de Cristo. A sombra que estava sendo projetada apontava para Cristo. Agora Cristo veio e a sombra já perdeu o seu valor. Então, por isso que, nesse sentido, existe uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente não pratica mais os rituais do Antigo Testamento. Eu não posso mais trazer essas coisas para o Novo Testamento, para a vida da igreja hoje, porque elas apontavam para algo. E uma vez que chegou o Messias, eu não posso continuar com esses rituais dentro da igreja que apontavam para o Messias. O Messias já veio. Então, aqueles homens no passado, eles tinham fé naquilo que estava por vir. O Messias era anunciado para eles através dessas coisas. E eles praticavam a fé deles através desses rituais. Então, hoje eu e você, nós depositamos a nossa fé naquilo que já veio, que é Cristo. Eu não preciso mais ficar praticando essas coisas. Eu olho para Cristo, entendo que Cristo é o cumprimento de tudo isso, e eu então tenho hoje uma vida bem mais, digamos, mais suave. A nossa forma de cultuar bem mais, de uma maneira mais liberta do que aqueles homens, né? Tinha muitos rituais, muitas coisas que eles deviam praticar, então isso era muito complicado, né? Vamos voltar aqui para o padre. Gente, uma coisa eu falo sem medo. Curados. Não é Deus falando, peça para eles olharem para o alto que eu vou curar, não. Olhe para a imagem. A imagem da serpente era a prefiguração de Cristo. Agora eu pergunto, padre, e agora? Faz ou não faz imagem? Porque Deus fala para não fazer e depois está mandando fazer um tanto? Não, gente, não é a questão da imagem. A questão é um Deus? Não faça. É para adorar? Não faça. É um Deus? Não faça. Então seria outros deuses? O que ele quis dizer com isso? E se for o próprio Deus, ele vai defender que sim. Colocar no lugar de Deus? Não faça. É para você achar que aquela imagem ali é Deus? Não faça. Mas é para te falar de Deus? Pode fazer. Aí é meio contraditório. Para falar de Deus, pode fazer. Né? O próprio Deus falou para não fazer isso. E o próprio Deus, no Antigo Testamento, apareceu através do fogo para aquele povo, para que aquele povo não fizesse a imagem dele mesmo. Deus fala assim, não tentem fazer a minha imagem. Quando eu apareci para vocês em Horebe, eu apareci através do fogo. Eu vou encerrar lendo esse texto. Para nos lembrar da mãe de Deus? Pode fazer. É para nos levar à oração? Entendem isto? Porque se Deus tivesse proibido toda e qualquer imagem, Ele não tinha mandado fazer tantas outras depois. Ou você vai falar que Deus mudou de ideia, ou que Deus não fala a verdade. Então aqui é a questão do contexto. Quando a arca de Deus, com duas imagens, estava indo para a casa de Davi, Davi começou a dançar na frente da arca. Alguém falou da janela assim, ai, você é rei, rei não faço não. Agora ele está dizendo o seguinte, vai falar da dança de Davi. É outro texto descritivo, o texto fala que Davi dançou. Eu não posso dançar na igreja porque Davi dançou, ou fazer uma doutrina disso. Por que eles não ficam dançando na igreja também? Não dançam. Porque, apesar que hoje em dia a gente vê tudo, né? Tanto no meio evangélico, quanto no meio católico a gente vê essas danças aí. Então não deve ser praticado essas danças, porque o texto descreve, não normatiza. E Davi disse, eu estou dançando na presença do meu Deus. E ali a glória de Deus desceu. O que tinha na tampa da arca? Duas imagens de anjos. E dentro da arca, a presença de Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Quando você pega o versículo fora do contexto, você faz uma confusão. Porque para quem conhece Bíblia, vai te mostrar facilmente que as coisas não são assim. Olha só, para quem conhece Bíblia, as coisas não são assim, né? É como se os outros não conhecessem. Agora ele conhece e ele está mostrando, né? Gente, para encerrar, eu quero ler um texto com vocês. É um texto um pouco longo, é difícil de ler, mas se você não conseguir ler comigo, que você leia sozinho o texto que eu vou colocar aqui para vocês agora. Que ele defendeu agora que é possível ser feita a imagem de Deus para relembrar de Deus e tudo mais. Ele terminou o vídeo defendendo isso. Então, eu quero ler um texto com vocês que o Moisés, quando ele vai entrar na Terra Prometida, a geração que está com ele já são os filhos dos homens que atravessaram pelo deserto. Aqueles homens morreram, eles morreram naquela cidade de Baal-Peor lá, aquela região, porque foram incrédulos e tudo mais. E agora essa descendência deles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus e também precisaram ser reinstruídos pelo profeta Moisés.
Tanto que Deuteronômios significa justamente isso, né? A segunda lei, ou seja, a relembrança da lei. Ele vai pegar a lei que ele usou lá em Êxodo capítulo 20, para aquele povo que recebeu as leis, e ele vai falar para uma geração novamente, ele vai relembrar essa lei para uma geração que não conhece a Deus e que não viveu com eles no deserto, quando homens, adultos, né? Mas só quando crianças, né? Então, olha só o que ele vai dizer aqui nesse texto. Eu coloquei algumas ênfases aqui, porque eu quero destacar essas ênfases. O cuidado de Deus que Deus tem a respeito dessas coisas. Do uso de imagem, inclusive da imagem do Deus verdadeiro. Olha só o que diz o texto. Ele vai relembrar a história para esse povo, da aparição dele para aqueles homens. Ele diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Então, a palavra que Deus determinou, nós não podemos acrescentar e não podemos diminuir. Então é por isso que a gente faz aquilo que ele chamou de cambalacho. A gente pega a palavra de Deus e não deixa nada, nenhum outro tipo de coisa seja acrescentado, porque é Deus que manda. Deus que fala para a gente não fazer isso. Então eles não podem acrescentar doutrinas que não vêm das Escrituras. Tá? Para que Deus fala para a gente fazer isso? Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Está relembrando eles, olha. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado os estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Para quê? Olha o propósito. Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então o propósito agora dele estar relembrando esse povo é para que eles agora façam de agora em diante na terra que eles estavam entrando. Olha o que ele diz aqui, ó, imperativos. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse povo é grande, certamente esse grande é gente sábia e inteligente. Então, olha só, essa é a sabedoria. Pratiquem a lei para que quando vocês estiverem lá, vocês sejam luzes para esses povos, e eles vão olhar para vocês e vão falar: esse povo é inteligente e gente sábia. Olha só, versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho? Olha só, nosso Deus é um Deus de perto, que se comunica com a gente quando a gente invoca. É um Deus que deu a lei para a gente, para que a gente tenha esse parâmetro de vida, né? Aqueles homens não tinham isso. Olha só agora o que ele vai dizer em relação a essa pergunta que ele fez. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Olha só o alerta dele: guarda-te a ti mesmo e a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Olha só, não se esqueçam daquilo que vocês viram, daquilo que foi ensinado para vocês. E se não te apartem do coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha só, ele está dizendo o seguinte: você tem que guardar a sua vida e a sua alma, não deve se esquecer daquilo que vocês viram e ouviram, e também vocês devem ensinar aos filhos de vocês e aos filhos dos filhos, ou seja, é para que isso permaneça. Lembra que Jesus falou? A lei permanece eternamente. Passará céu e a terra, a lei não. Olha só o que ele fala. Eu ainda vou chegar no assunto da imagem. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegasses e vos pusesse ao pé do monte, né?
E o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o profeta Moisés está relembrando aquele povo. Olha só, o que aconteceu? Deus mandou aquele povo se purificar, ir até o monte, que eu ia aparecer para eles e falar diretamente com eles. Olha só o que o texto diz agora. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Por que eles não viram aparência? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse os estatutos e os juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Olha só agora, chegou o cerne do texto. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Olha só os alertas de Deus, gente. Alerta de Deus. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma visse no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te que não levante os olhos para os céus e vendo o sol e a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas o Senhor vos tomou e tirou da fornalha do ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Olha só, gente, que maravilhoso. Deus falando o seguinte: olha, eu não apareci para vocês, eu não tenho visível aparência, eu não apareci para vocês para que vocês não tentem reproduzir a minha imagem, nem semelhança de criatura alguma, de homem, de mulher, de animais, nada de coisas do céu, nem dos astros, nada deve representar o nosso Deus Criador. Nós não podemos tentar fazer a imagem desse Deus. Então, tá aqui, ó, nós não podemos fazer a imagem de Deus. Essa é a relembrança da lei, não somente para aqueles homens, porque ele está citando a lei do Antigo Testamento, que foi dada aos pais deles, mas também para eles e para as gerações futuras. E essa lei permanece até hoje. Então nós não devemos fazer a imagem de Deus. Está aqui o texto refutando a última fala do pastor, do padre, que ele fala que pode ser feito a imagem de Deus. E, gente, o alerta de Deus é muito sério. É muito sério. Sabe, que você tenha piedade agora nesse momento para entender que o que eu estou falando não tem a ver com protestantismo. Não tem a ver com religião evangélica, esquece isso. Olha, eu estou aqui como um cristão, um homem temente a Deus, que estudou, que gosta de estudar, que estou aberto a rever meus conceitos de fé mediante as Escrituras. Eu estou aberto a deixar Deus trabalhar no meu coração, no meu intelecto. Eu estou compartilhando com você algo muito sério que Deus deixou para a gente viver com sabedoria e santidade. Isso não é um texto cultural que ele diz, fora de contexto, conforme ele disse. Não, é um alerta muito sério. Nós não podemos acrescentar nada. Nós não podemos remover nada. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, que ainda que seja um anjo que venha e pregue algo além daquilo que eles ensinaram, que seja anátema, maldito, amaldiçoado, maldição. Então nós não podemos fazer coisas além do que a Bíblia prescreve. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, que você receba isso com gratidão, receba isso como um presente de Deus para a sua vida. E que a sua fé seja balizada conforme o texto sagrado e não conforme tradição evangélica ou tradição católica romana, tá bom? E que juntos possamos crescer e nos aperfeiçoar conforme aquilo que Deus pede de nós, que a gente tenha uma
uma fé saudável, fé bíblica, e não fé que a gente recebe dos pais sem questionar o porquê. Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, deixa um joinha e fala assim, ó, assisti até o final. Compartilha esse vídeo com alguém, com algum familiar e segue para mais. Também dê sugestões aí de novos vídeos. Deus abençoe. Valeu!